O tema hoje é educação financeira e a importância da reserva financeira em períodos como a gente está vivendo agora da pandemia do novo coronavírus. O nosso convidado é o especialista em gestão empresarial, Ronaldo da Silva Leal. A gente vai aguardar só um pouquinho para que ele entre, para que a gente comece aí a nossa palestra com ele. E deixar para vocês um recado, que é um e-mail para que você possa enviar para a gente sugestões. De repente sugerir um tema de palestra, sugerir um profissional que vocês queiram que de repente vem aqui compartilhar com o nosso público o conhecimento dele, é o contatoelerge@gmail.com. contatoelerge@gmail.com. Enquanto o Ronaldo entra, eu vou adiantar também, na semana que vem, quarta-feira, 2 horas, a gente vai falar sobre motivação e produtividade num trabalho remoto. O convidado é o Eduardo Antônio da Costa, mestre em administração. Vamos aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco o Ronaldo entra. Quem quiser fazer sugestões também, perguntas, pode já ir fazendo, que eu passo para ele assim que ele chegar. O Ronaldo já chegou, vamos chamá-lo. Salve, Professor, boa tarde. salve! Tudo bom, Soto? Tá escutando bem? Tô sim, você tá me ouvindo bem? Tinha? Eu não tô te ouvindo, eu vou trocar aqui, deixa eu só tirar aqui o fone aqui. Pera aí. Pronto, pode Opa, falar, por favor, de novo. Agora tá me sim. ouvindo agora? Tá beleza? Certíssimo. Perfeito? Ah, então tá Bem-vindo ótimo. aqui no nosso canal. Vamos falar então sobre Obrigado. dinheiro hoje, é isso? Vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho de dinheiro é bom, né? Sempre, Falar um né? pouco de reserva de emergência, aí com o povo, né? A importância da reserva de emergência, reserva E financeira, de emergência, né? Nesse tempo aí de quero, pandemia, a situação toda, né? quero pedir que você, por favor, se apresente primeiro. Eu já te apresentei de forma bem resumida, mas você fale um pouquinho mais sobre o seu trabalho, que é a sua história, e a partir daí a gente começa. Tá ok. Então tá, o meu nome é Ronaldo Leal, né? Eu sou coach, educador financeiro, planejador financeiro, né? Eu venho trabalhando com finanças já há algum tempo, né? Também sou formado pela FGV, trabalho aí na LERJ, né? Um prazerzão. Daí eu tenho procurado com a educação financeira destravar a mente de muita gente, né? E poder ajudar também, né? Contribuir aí com a evolução financeira aí, nossos amigos, do nosso país também, né? Porque afinal de contas, numa situação como essa, ninguém esperava, né? Então, se a pessoa tem uma educação financeira, ela já passa, né, com alguns ferimentos, digamos assim, né? Mas esse sou eu. Estou pronto sempre a ajudar as pessoas, sempre para cooperar com o próximo aí também. Eu não sei se você vai concordar, mas a gente pode fazer um modelo que é o seguinte: você passa o seu conteúdo, e os minutos finais, talvez os 10 últimos, a gente usa para responder as interações, pode ser? Pode ser sim, sem problema. Eu vou tentar me organizar aqui com o horário, né? Que o horário no, no O meu Instagram passa é na uma hora regressiva. cravada, ele manda ver, Vamos, corta a gente e tem bastante conteúdo, né? Eu vou procurar vamos tratar. tentar deixar uma reserva de emergência de 10 minutos para o final. Tá certo, tá bom. Então, assim, é um prazerzão estar falando com você, Soto, e a oportunidade aí da Elerj tá levando conhecimento. Eu vi outras lives também. É importante o povo, nesse período, principalmente da pandemia, aproveitar esse momento que está em casa e procurar estudar, se formar, melhorar um pouco a sua condição, no nosso caso, a condição financeira. Né? Então, assim, eu vou passar um pouco, então, posso começar já a falar um pouco da reserva de emergência, a importância dela na vida das Fique à pessoas? vontade. Talvez é bacana começar do beabá mesmo. O que é reserva financeira, né? De repente não tem muita noção. Isso, exatamente isso daí. Eu vou começar fazendo aqui uma analogia, né? A Bíblia, ela tem muitos ensinamentos a respeito de finanças. Ela tem mais de 3.250 versículos bíblicos que falam sobre finanças. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento financeiro. Não é verdade? Jesus, ele conta uma história de dois homens. Um era prudente e o outro insensato. Né? O prudente, ele edificou a casa dele sobre a rocha, e o insensato na areia. Aí você imagina, né? O insensato, ele vivia preocupado que a qualquer momento, qualquer intempérie da natureza poderia levar a casa dele. Né? Então, por isso é importante nós nos prepararmos
com a reserva de emergência, como se as nossas finanças elas estivessem sobre a rocha, né? Com a firmeza da rocha, para evitar essas tempestades que vêm na nossa vida, né? E pega você de surpresa. Então, e aí, né, causa ali aquela falta de sono no sujeito e atrapalha toda a vida dele financeiramente, né? Então, assim, são poucas as famílias brasileiras que realmente poupam dinheiro para durar todo o fim do mês, né? E a maioria delas, na realidade, elas acabam gastando toda a sua renda, né? E muitas das vezes com supérfluos, né? Com aquisições de bens de satisfação imediata, não pensa no futuro, né? Então a reserva de emergência é justamente isso, é você olhar lá na frente, você pensar no futuro, você tem um planejamento para evitar ser pego de surpresa por uma condição como essa que a gente passou por pandemia, que a gente está passando, que ninguém esperava por isso, não é verdade, Sota? Ninguém esperava. Né? Ninguém tem bola de cristal para dizer assim, olha, vai acontecer uma pandemia e eu vou ficar sem salário, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ter que fechar minha loja, eu vou ter que parar de ir ao shopping, parar de ir restaurante. Ninguém imaginava uma situação como essa, mas acontece. E outra situação, às vezes, é quebrar o carro, né, uma situação de saúde de emergência que você precisa. Então, são cenários que acontecem na minha vida, na sua e na vida de todos nós aí, como a gente está vendo a nível mundial. Né? E assim, as empresas que estavam preparadas, elas estão passando melhor pela crise. As pessoas que estavam preparadas, elas vão passar melhor pela crise do que aquelas que não estavam e agora precisam de ajuda do governo, por exemplo. Né? E quando a gente fala em reserva de emergência, ela está muito ligada à questão de dívidas pessoais. Tá? O que acontece? As pessoas, como eu já falei, a maioria da família brasileira, ela não se prepara para uma situação de emergência. Ela gasta, na verdade, todo o dinheiro que tem. Não tem uma reserva, não tem ali uma gordurinha, né, para uma situação qualquer. E aí, conforme vai gastando e não tem uma organização, um planejamento, ela acaba entrando em dívidas. E aí o que acontece é de ter que pegar dinheiro emprestado a bancos para se salvar, né, de uma situação qualquer, de uma emergência qualquer. E aí acaba pagando muitos juros. E juros no nosso país é muito alto. Né? Então, por não ter uma reserva de emergência, ela acaba tendo que pegar dinheiro, pegando dinheiro emprestado, pagando juros altos e entrando numa ciranda terrível, né, que é de dívidas. Então acaba pegando, quem não conhece pessoas que pegam um empréstimo para pagar outro, né? Então vive naquela correria de mês a mês, está aí aprisionado dentro desse sistema financeiro que é muito cruel. Né? O sistema financeiro brasileiro, os bancos, são os dos maiores, mais rentáveis do mundo. São os bancos. Por quê? Ele vende dinheiro. Ele vende dinheiro para mim e para você. É assim que funciona o banco. Né? Resumidamente é isso. Então, ele se aproveita. Como é que se aproveita? Né? Ele está ali para isso. É um serviço que ele está fazendo. Nada contra, é um serviço. Mas, assim, a pessoa desesperada, numa situação de emergência, ela recorre aos amigos, recorre aos pais ou aos filhos, e às vezes as pessoas não têm condição, ou por vergonha, talvez, vai recorrer ao banco. Né? E aí vai pagar aí uma grana preta. Então, para evitar esse tipo de situação, tem que fazer uma reserva de emergência. E eu vou botar aqui durante o treinamento, passo a passo, de como você realmente montar a sua reserva de emergência. Né? Então, a principal importância da reserva de emergência é você se precaver de algum sinistro, de alguma situação inesperada. Por isso você tem que ter a reserva de emergência, para você evitar pagar juros, gastar um dinheiro que você não tem. Ter que passar pela situação de pegar empréstimo, de pedir aos amigos, de passar aquela vergonha toda. Então a reserva de emergência, nessa situação, é basicamente para isso, para você evitar passar por constrangimento ou até se endividar mais ainda.
né? Então, assim, se fosse possível a gente prever o futuro, a bolinha de cristal prever o futuro, ninguém passaria por esses apertos, ninguém passaria por essas dificuldades financeiras. E esses imprevistos ele acontece assim, do nada. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Graças a Deus não fui eu que tive que passar pela emergência, mas a vizinha aqui no prédio onde eu moro acabou passando pelo meu carro e deu uma esbarrada, deu uma lixada no carro. Fiquei uma semana sem carro, o carro foi para a oficina. Quer dizer, foi uma reserva de emergência. Eu não esperava por isso, né? Então, segundo ela, estava atendendo o telefone, o celular caiu da mão dela, ela, naquela de tentar pegar, foi pegar o celular, deu uma guinada no volante e deu uma ralada no meu carro ali. Quer dizer, uma reserva de emergência salvou ela, né? Então, o seguro do carro pagou, mas todo seguro você tem que pagar o seguro também, né? Apesar de ser mais barato, é óbvio, né? Mas você paga a ocorrência. Então, a reserva de emergência ela é a melhor solução que você tem para imprevistos, né? Então, numa situação dessa, se ela não tivesse condição nenhuma e ela tivesse que pagar lá o seguro, ela ia ter que pegar um empréstimo, porque é uma coisa de emergência. Ela não podia largar, fica com o carro aí, quando eu tiver dinheiro, eu conserto o seu carro. Não é assim, não é? Então, imagina, ela tinha que despender de um dinheiro para poder pagar o conserto do carro. Tá bom, Soto? Tá indo bem até aí? O pessoal tá acompanhando? Como é que tá aí o pessoal falando aí? Fala aí para mim. Tranquilo por enquanto. Tá bem tranquilo por enquanto. Pode seguir. Então tá ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né? Tem bastante pergunta e a gente vai falando, tá? Tem uma que eu acho que cabe talvez para esse momento, já que você deve entrar nessa área aí agora, que é a Simone. Sim. Ela pergunta quanto economizar por mês do salário, se existe essa receita de bolo aí. Você deve falar sobre tá. Isso. A Simone, né? A Simone tá com pressa, ela tá querendo saber o negócio antes da hora, né, Simone? Tá, eu vou responder, deixa eu ir passando para poder fazer sentido, tá? Para não atropelar a situação. Né? Numa pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que é o CNDL, né? Serviço de Proteção ao Crédito, né? O SPC também, mostrou que 67% dos consumidores brasileiros eles não conseguem guardar nenhuma parte da sua renda. Então, 67% já foi feita pesquisa pela CNDL e pelo SPC, que 67% da população não guarda dinheiro, não se preocupa com o futuro, cara. A gente tem que viver projetando o futuro, né? As empresas, eu já trabalhei durante 15 anos numa empresa. Rapaz, clonaram meu celular antes de entrar. Clonaram o celular. O cara me ligando aqui, desculpa levar a mão aí, mas, né? Mas beleza, acontece. Olha, é um imprevisto, né? Tá vendo aí? É que tá financeiro, né? É só moral aí. Enfim, mas vamos lá. Então, as pessoas não costumam fazer isso. E na realidade. Professor, parece que o seu áudio diminuiu um pouquinho, parece. Posso falar mais alto? Porque parece que diminuiu um pouco. A impressão que eu tive, não sei se também do público, que diminuiu um pouco. Tá ouvindo? Consigo te ouvir, só que tá mais baixo do que antes. Ficou porque entrou uma ligação. Não sei por que ficou baixa a ligação. Deixa eu ver se com o fone vai dar certo. Peraí, só um instantinho. Tranquilo. Enquanto a gente aguarda o professor, vou já repetir aqui. É o contato elege@gmail.com para quem quiser enviar sugestões aí de atividades, temas para a escola. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Confirmou que estava baixo. Melhorou, né? Tá. É porque entrou uma ligação. Eu botei o fone, que entrou a ligação, atrapalhou um pouquinho. Mas vamos lá. Então, essa reserva de emergência é um dinheiro que você tem que deixar guardado. Tá? Não é. O que acontece, eu nas minhas mentorias, né, meus clientes, às vezes acontece de cair em tentação. Ou seja, tem aquela reservinha, começa a juntar 2, 3, 4, 5 mil reais, daqui a pouco vê uma promoção qualquer, né, porque o marketing, a televisão está sempre mostrando, e aí você fica encantado por algum produto, você vai lá e gasta a sua reserva de emergência. Não é para isso. A reserva de emergência, eu vou falar mais na frente, você tem que ter um planejamento, uma meta e um valor para você alcançar em determinado período e mantê-lo guardado
é investido, melhor dizendo, não é guardado, é investido em uma aplicação financeira. Mas vamos lá. As pessoas têm que fazer uma conta, né? Como é que faz? Quem tiver caneta e papel, anota aí. Como é que faz a conta? Respondendo, então, a minha amiga Simone. Como é que essa reserva de emergência? Reserva de emergência é o seguinte, você tem que pegar os seus gastos. Ah, é todos os gastos? Todos os gastos. Você pega o que eu gasto por mês? Quais são os meus gastos? Então você vai lá, anota todos os seus gastos. Ah, eu vou dar um exemplo aqui que eu até anotei, um exemplo de 3 mil reais. Então, o meu gasto mensal é de 3 mil reais. Você vai fazer essa conta multiplicada por 6 meses ou por 12. O que melhor te deixar confortável. Né? Para um funcionário público, como a gente está falando para a Leste, tem muito funcionário público aqui me ouvindo, mas tem muita gente que não é. Né? Então, para o funcionário público, ele pode ficar até 6 meses. Criar uma reserva de emergência de 6 meses. Porque para ele está confortável, ele sabe que o dele vai pingar todo mês. Para quem é CLT ou para quem trabalha por conta própria, enfim, o ideal é que seja de 1 ano, de 12 meses. Então, ele multiplica o valor que ele gasta por mês na casa dele, com todos os gastos que ele tem de casa, multiplica isso por 6 ou por 12 e aplica esse dinheiro. Depois eu vou falar sobre onde ele aplicar esse dinheiro, tá bom? Só para não confundir, pessoal. Então tá. Então você anota aí, de 6 a 12 meses, os seus gastos mensais. Beleza? Então, essa deve ser o valor da reserva de emergência. Claro que tem gente que vai gastar R$ 1.000, tem gente que vai ter um gasto de R$ 5.000, tem gente que vai ter gasto de R$ 20.000. Né? Então, cada um de acordo com as suas necessidades aí, de casa, de gastos, enfim. Tá bom? Então, essa reserva ela deve ficar separada. Eu não vou mexer com ela. Essa aqui é a minha reserva. É a minha situação de emergência, onde eu vou gastar mais do que os meus gastos normais, eu vou lá e vou sacar esse dinheiro para cobrir esse gasto de emergência. Essa reserva financeira, ela te ajuda até a criar o seu patrimônio. Por exemplo, eu sempre ensino para as pessoas a criar um patrimônio para uma aposentadoria, para ter uma liberdade financeira, uma independência financeira. É algo que você conquista ao longo do tempo. Né? Durante o período da sua vida, você vai criando o seu patrimônio para que você viva de renda, para que você viva tranquilo, para que você possa realizar os seus sonhos. Porque nós trabalhamos e só tiramos férias uma vez por ano, não é verdade? E aí, por que não, quando você pensar no futuro, poder se aposentar e poder viajar para onde você quer? Então, o planejamento ele tem que começar devagarinho. E ele começa pela reserva de emergência. Você tem que começar pela reserva de emergência. Beleza? Então, vamos lá. Quanto devo ter guardado? De 6 a 12 meses. Aí cada um faz sua conta. Então, o exemplo que eu dei. Tela preta aqui. Deu uma travadinha, professor. Então, você travou justamente na hora que você ia falar do exemplo de novo. Quem ganha R$ 3.000, como é que se organiza para poder ter de 6 a 12 meses de reserva? Exatamente. Então, o primeiro passo é organizar as suas contas. Como é que eu organizo as minhas contas? Então, você tem que analisar, o pessoal tem que pegar todas as suas contas. Eu por exemplo, disponibilizo, então anotem aí quem quiser, depois vai lá no meu Instagram, lá no Linktree, lá tem uma planilha, você pode baixar aquela planilha e pela planilha você vai organizar todas as suas finanças. Então, tem uma planilha no meu Linktree que a pessoa pode baixar lá. Então, digamos que você tem essa planilha, tá bom? Você já tem a planilha, você vai começar a se organizar para ter sua reserva. Então, como é que você organiza? Você pega a planilha, lá na planilha, ela tem categorias. Você vai fazer uma análise, né? Você pega lá todas as suas contas, põe na sua mesa e faz uma análise. Quais são as suas contas que você paga durante o mês. E vai na planilha e vai lançando toda a sua renda, tudo que você recebe, e vai lançando ele por categorias.
né? Então tem categoria de alimentação, tem categoria de educação, categoria de saúde, cursos, enfim. E os gastos do dia a dia. Tá todo ali, né? Eu tenho uma aula que eu tenho, que são os 6 segredos da riqueza. O que são os 6 segredos da riqueza? São, como é que essa categoria são os 6 segredos? É pagar-se primeiro, a pessoa tem que pagar primeiro, isso gera riqueza para a pessoa. Então, eu pego a parte do meu salário, eu me pago. Outra parte é doar, você tem que saber doar. Doar, ela gera uma crença de abundância, tá bom? Então, eu tenho para mim como eu tenho para os outros, tá bom? Você transborda. É o pagar as contas, então tem um valor específico, um percentual específico para você, é daquele percentual que eu vou pagar as contas. Separa uma parte para investir, outra parte para poupar para os sonhos, né? Aquelas férias, aquele planejamento para os sonhos, e abundar. O abundar é que é interessante, que você separa uma grana sua ali e diz assim, eu sei que eu vou fazer o que eu quiser com ele. Eu posso investir, eu posso fazer, eu posso doar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir para o restaurante que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o abundar. Isso cria uma crença de liberdade, ou seja, você consegue se organizar e ainda ter liberdade. Mas quando a pessoa realmente faz esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é organizar todas as suas contas. Então, mais uma vez eu falo, vai lá, pega, baixa a planilha e começa a se organizar. Beleza? Tá bom? Então, você vai fazer todo esse orçamento mensal para ter todo esse controle financeiro para conseguir, então, montar a reserva de emergência. Olha que legal, tá bom? Então, assim, eu pensei no número de 3 a 6, de 6 a 12 meses, né? O cálculo que a gente fez ali de R$6.000, ou de R$3.000. E vou começar a fazer. Não, você organiza primeiro, para depois você começar a ter sua reserva, beleza? O segundo passo é cortar os gastos desnecessários. Porque você já está se organizando, você já olhou a planilha. Porque tem muita gente, Sota, que simplesmente recebe, paga as contas, nem vê a cor do dinheiro. Sim. Não só não vê, como depois fica perguntando assim, onde eu gastei? Para onde foi o meu dinheiro? Oi, fala. Não, isso, onde eu gastei, né? A pergunta é essa. Para onde foi? Onde eu gastei? Então, porque não tem organização. Então, quando você organiza, você põe tudo na planilha, pegou aquela papelada, botou. Você sabe justamente quanto que você recebeu, para onde foi cada dinheirinho seu, o que você precisa fazer para organizar. Não é? Onde eu posso cortar? Então, você vai. O segundo passo é você olhar a planilha e cortar os gastos desnecessários. Então, tu vai ali, ó. O que são gastos desnecessários, né? Então, assim, eu tenho nessa categoria dos 6 segredos da riqueza, você consegue olhar todo o seu orçamento e vai dizer assim, esse aqui está prejudicando a minha saúde financeira, porque está levando meu dinheirinho, por exemplo, assinatura de TV a cabo. O pessoal vê que tem assinatura de TV a cabo, com trocentos canais, não assiste todos eles, ou às vezes nenhum, ou porque estuda, ou porque trabalha, ou por isso, ou por aquilo, enfim. E aí você tem um gasto desnecessário, tá bom? Outra é pedido de comida por aplicativo. Tudo bem, a gente está vivendo uma pandemia, é um serviço ótimo, excelente, tá bom? Que nos salva de muitas situações. Mas precisa realmente ser todo dia? Entende? Você vai analisar. Precisa realmente ficar pedindo pedido por aplicativo todos os dias? Preciso realmente comer fora de casa todos os dias? Será que eu não posso levar minha marmita para o trabalho? Né? Eu levo a minha, sempre levei, não tem problema nenhum com isso. A alimentação mais saudável. De vez em quando a gente come no restaurante? Claro, é o abundar. Lembra que eu falei da separação? O abundar me dá condição de eu ir para o restaurante que eu quiser, a hora que eu quiser. Está dentro da minha análise, das minhas categorias lá, da minha organização financeira, da minha planilha. Tá bom? Então, assim, ó, assinatura por TV a cabo, pedido de comida por aplicativo, excesso de compras por impulso. Os shoppings estão fechados, então diminuiu o excesso de compra por impulso, né? Mas
Você vê uma situação de educação financeira. Ir no supermercado, por exemplo, com fome. Levar as crianças, às vezes, para o supermercado com fome. Você vai gastar mais, cara. Não tem jeito. Não fazer a listinha do que realmente eu preciso. E de cabeça, tudo que você vê, você pega. São gastos desnecessários. O comércio vive disso. Tudo bem, tá tudo certo. Sabe? Mas, se você quer ter organização, você tem que evitar esse tipo de coisa. Tá? Então, essa é outra aula que eu tenho só especificamente para isso, para como cortar os gastos desnecessários. Deixa eu olhar aqui o tempo, beleza? Temos 20 minutos já, né? A hora passa voando, né? Passa rápido. O terceiro é você poupar parte da sua renda que você conseguiu com os cortes necessários. Opa, já está começando a pensar na reserva, tá percebendo? Então, se eu organizei, né, se eu cortei os gastos necessários, eu digo, opa, eu cortei aqui, eu fiz uma mentoria com um rapaz, que inclusive está lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, eu falo a respeito dessa planilha, também está lá no Instagram, tá? E ele falou, cara, naquele dia que eu assisti a aula sua, eu acabei de assistir, e eu consegui cortar quase R$ 300, com uma atitude que ele fez. Ele cortou o telefone de casa, porque ele já não usa, que todo mundo usa celular, não precisa ter aquilo. Cortou a internet, conseguiu outra mais barata. Cortou a questão do TV a cabo, usou aquele box, e aí ele paga bem menos. Eu aqui uso Netflix. Tá ótimo para mim, sabe? Até porque a gente tem uma opção de coisa, eu chego em casa, preparo aula, faço esse negócio todo, né? Só paro para assistir um filmezinho, uma coisa. Então, para que eu pagava? Eu pagava R$ 150 naquela época na Sky, sabe? Então você tem. Se você me permite, assim, você falou dos R$ 300 que ele conseguiu economizar. Eu tenho um exercício que eu tento fazer sempre, que é colocar isso anual, né? Você imagina, 300 pode parecer pouco, de repente, no mensal. Mas por ano já vão ser 3.600. Quer dizer, olha que bacana, né? Rapaz, outro dia, eu trabalhando aí mesmo na Elerj, né? Conversando com um amigo nosso aí, até se aposentou já. A gente está falando justamente sobre esses gastos desnecessários, que é a refeição fora de casa. O cara saía de casa para tomar café na rua, chegava aí, tomava cafezinho de tarde na rua, olha o que a gente faz lá, mas ele tinha que fazer questão de comer na rua, e almoçar na rua. Aí eu falei, soma esse negócio daí, por dia, por semana, por mês, por ano. Cara, deu quase R$ 3.000 também. Só de refeição fora de casa. Quando ele olhou aquilo, ele falou, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Isso aqui paga o IPVA do meu carro. Olha só. Percebe? Que as pessoas não fazem conta, ele não sabe para onde vai o dinheirinho dele sai voando por aí, ele não percebe. Educação financeira faz isso. Então, o terceiro passo é poupar, aproveitando os cortes desnecessários, você já cria uma poupança. Poupança, não poupança, tá, gente? É poupar. É aquele dinheirinho que você conseguiu preservar ali dos seus gastos para o investimento. Quarto passo, anota aí, é criar uma meta. Ninguém vai a lugar nenhum se não sabe para onde vai. Então tem que criar uma meta. Se a minha meta, vamos usar o exemplo do 3.000, né? A minha meta, eu preciso de 3 vezes 6, R$ 18.000, né? Um exemplo aí, tá bom? Então a minha meta para a minha reserva de emergência é R$ 18.000, beleza? Certo? Então assim, a minha meta é R$ 18.000. Essa vai ser minha reserva de emergência que eu preciso de ter para cobrir 6 meses dos meus gastos, beleza? Tá bom, vamos lá. Então você define seu objetivo financeiro. Anota lá, R$ 18.000, o exemplo. Você põe uma data de início e data de fim. Como é que é isso? A data de início, hoje. Vou começar a fazer esse negócio hoje. Tomei a decisão. 17/6/2020. Hoje, data zero. Minha data final. Aí eu vou ver quanto que eu posso poupar para atingir R$ 18.000. Em quanto tempo? Qual o período? Quanto que eu posso? Aí cada um vai fazer a sua conta. Tá certo? R$ 100, R$ 200, R$ 300. Nesse caso, meu colega, R$ 300. Né? Então, ele faz as contas. Então, por aí você vai fazendo. Tá bom? Beleza? Então, o quarto passo é criar essa meta. Tá? Evidência para que esse objetivo seja concluído. É bom você anotar isso. É abrir uma conta numa corretora, por exemplo. Você se comprometeu. Então,
primeiro, define seu objetivo. Segundo, data de início e fim. Tá bom? A outra é evidência. Qual é a evidência? Eu já abri minha conta na corretora. Eu estou me comprometendo comigo mesmo que eu vou colocar um dinheirinho ali para render todo mês. Tá bom? Qual a estratégia? Cortar os gastos. A estratégia, né? Nesse exemplo que a gente está dando, cada um vai usar a sua, né? Nesse exemplo, vou cortar o gasto. Vou fazer uma renda extra. Vou começar a vender alguma coisa. Eu vou ver dentro da minha casa, por exemplo, o que eu posso me desfazer. Aquilo que eu não estou mais usando, eu posso vender, eu posso conseguir algum dinheiro com aquilo ali e para usar como reserva de emergência. É um ponto, tá bom? Os motivadores, o que você ganha fazendo isso? É importante a pessoa saber o que eu ganho fazendo minha reserva de emergência. Eu ganho tranquilidade, né? Eu ganho dormir bem à noite sabendo que eu tenho um dinheirinho que se qualquer coisa acontecer, né, estourou o cano da minha casa, eu tenho aquele dinheirinho para pagar o pedreiro, não preciso ficar, onde eu vou arrumar dinheiro? Eu não tenho dinheiro, estou todo endividado. Não, nada disso. Não é verdade? Sim. Os sabotadores, o que você perde com isso? Se você não fizer, a gente está aqui falando para mais ou menos umas 10, 12 pessoas que estão passando por aqui, não é verdade? Então, assim, se eu não fizer nada, se eu ouvir essa live e dizer, besteira isso daí, eu não vou fazer esse negócio, isso aí é bobagem. O que você ganha se você não... O que você perde, melhor dizendo? Deixar para fazer depois? Perder o sono? Esperar outra pandemia? Esperar bater o carro, como eu citei o exemplo? Para você pensar em uma reserva? Por que não agora? Né? E os recursos? O que você precisa para atingir essa meta? O que você está precisando? De um educador financeiro? Eu estou aqui para te ajudar. Uma planilha? Um aplicativo? Né? O que você precisa? Quais são os recursos que você vai usar para atingir essa meta? Tá bom? Então, esse foi o quarto passo, que é criar a meta. Tá bom? Então, o primeiro passo foi a organização, tá certo? É você criar a sua organização. O segundo passo é cortar os gastos desnecessários. O terceiro é realmente poupar, usar essa grana que vai começar a sobrar para criar a reserva. E o quarto passo é você realmente fazer a meta acontecer, com data, início, meio e fim. Beleza? Tá indo bem? Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos para o quinto e último passo. É o que fazer, né? O que fazer agora? Já que eu cortei os gastos, já que eu poupei aquela graninha, o que eu vou fazer? Você vai investir. Essa é a parte principal. Né? O que você vai fazer? Você vai largar ele debaixo do colchão? Né? A inflação vai corroer. Não é verdade? A gente está aí com a taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros, bem baixinha. Né? Eles vão ter reunião, a Copom vai ter reunião, acho que é agora à tarde, né? Para cortar mais um pouco. Né? Deve ficar aí na faixa de 2 e poucos por cento a taxa Selic. Tá bom? Mas é a taxa básica de juros que nós temos ao ano. Então, o que você vai fazer com esse dinheiro? O quinto passo é você vai começar a investir. Você já vai estar tendo uma mentalidade milionária, uma mentalidade de riqueza. Porque você já vai começar a trabalhar na tua mente, você precisa de investir o seu dinheiro. Você precisa ganhar juros ao invés de ficar pagando juros. Entende? Que a reserva de emergência, ela serve para você ganhar juros. E que quando você não tem, você paga juros porque você acaba recorrendo a empréstimos. Beleza? Então você já definiu sua meta, você sabe que você precisa poupar, por exemplo, R$ 300 por mês, e você vai colocar aquele dinheirinho lá, já que você abriu a conta numa corretora, você vai colocar aquele dinheirinho em uma aplicação financeira. Então, esse exemplo aí... Permite, só... Eu fiz um exercício rápido aqui. Os 18 mil daquele seu amigo, por exemplo, que conseguiu reduzir em R$ 300 o orçamento dele, seriam mais ou menos 5 anos, sem considerar 13º e outras entradas. Para incentivar essa pessoa para acelerar, então, isso, já que você está falando agora de investimento. Como é que eu acelero isso? Vai demorar 5 anos a ter R$ 18 mil de reserva. Eu, antes de fazer, eu fiz esse exercício também. O Renda Fixa, para quem quiser baixar, né, é um aplicativo chamado Renda Fixa, é um porquinho.
E ali vem vários investimentos que você pode fazer. E tem também o Tesouro Direto. A gente já vai entrar nele aqui, mas já que você adiantou aí o processo, tá Não, tranquilo, só tá fiz tudo você certo. para incentivar as pessoas. Pode parecer uma coisa muito Sim, distante, mas exatamente. tem atalhos, mas formas de acelerar um pouco isso, né? É o que você está falando agora. Exatamente. Então, assim, o aplicativo Renda Fixa é um que pode te dar, você já faz o cálculo ali, rapidinho ele já te faz. Né? Nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, né, quem tem o meu treinamento, eu tenho uma ferramenta lá também, onde a gente calcula a reserva de emergência, calcula a aposentadoria, calcula a sua liberdade financeira, tem todas as estruturas lá da planilha no Excel para você fazer todo esse cálculo, para você realmente criar a tua meta, né? Que a gente sempre cria 3 metas. Metas a curto, a médio e a longo prazo. Nesse caso aí, com R$ 300, ele vai conseguir a médio prazo, ou seja, em 5 anos. Então, em médio prazo, ele já tem a sua reservinha bacaninha para ficar tranquilo. Agora, tem gente que vai dizer assim, para quem ganha às vezes pouco, né, tem um salário menor, vai dizer, 5 anos é muito longe para eu juntar R$ 18.000, com R$ 18.000 eu faço isso, faço aquilo outro. Mas não tem que ter esse pensamento, tá bom? Não pode ter esse pensamento. Você tem que ter o pensamento seguinte, se eu quero reduzir esses 5 anos, pegando o teu exemplo aí, pessoal, eu posso fazer renda extra, eu posso vender algum produto em casa, eu posso me livrar de alguma situação, sei lá, aquela mesa, aquela cadeira, aquele objeto, aquela roupa. Hoje se vende tudo, né, Sola? Você tem condição de fazer isso. Sabe? As pessoas podem fazer isso. Tá bom? Então, você vai investir. Aí, onde investir? Voltando lá à pergunta, né? Da Simone Apressadinha. Queria saber quanto era. Então, ela já sabe que é de 3 a 6, já sabe no nosso exemplo 18, já sabe que com a ajuda do solo aí de R$ 300 eu consigo em 5 anos. E onde eu vou fazer? O que eu vou fazer? Onde eu vou colocar esses R$ 300 todo mês? Tá bom? Então tem que ser uma aplicação com liquidez diária. O que é isso, Ronaldo? É aquela reserva, é aquele dinheiro, é aquela aplicação que você, a qualquer momento, você pode ir lá e sacar com 2 dias, ou um dia, de um dia para o outro, ou no mesmo dia, o que for, mas que ele supere, é bom o pessoal escrever isso aí, que ele supere a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Tá? Então a taxa Selic é a taxa básica de juros, onde você tem que estar de olho. Ali para você, é onde você vai pôr o seu dinheirinho ali para render. Beleza? Então, o ideal, o correto, é renda fixa com baixo risco. Ou seja, é renda fixa que você não vai perder aquele dinheiro. Tá? Nós tivemos aí no passado, eu e você, a gente conhece, o pessoal mais novo que está aí não sabe, mas a gente passou por situações de governos anteriores que bloqueou. Isso, já, graças a Deus, já passou, não vai acontecer mais, enfim. Né? Então, mas você tem que ter o seu dinheirinho aí com um investimento de baixo risco, ou seja, que você não vai perder o dinheiro. Né? Nós temos o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante até R$ 250.000 por CPF. Então, assim, esse é um investimento que ele está assegurado, ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quando você faz um investimento, ele já tem essa garantia de 250 mil. E as rendas fixas, no geral, né, elas têm essa garantia de até 250 mil. Tá beleza? Então, assim, é baixo risco porque o fundo garante. E tem que ser mais rentável que a poupança. Agora vamos falar da poupança aqui. Né? Teve um recorde aí, passou. A gente está no dia 15, né? 17? Acho que foi esse mês mesmo. Já teve um recorde de 50 milhões de pessoas investindo na poupança, gente. Poupança não é investimento. Desculpa aí quem está me ouvindo, que deixa o seu dinheiro lá. Tem aquele medo de tirar o dinheiro da poupança porque vai perder dinheiro. Ao contrário. Se você mantiver seu dinheiro na poupança, ali você está perdendo dinheiro. Porque, para quem não sabe, a poupança ele rende hoje 70% da taxa Selic. Ou seja, a taxa anual de juros que o governo determina, você recebe apenas 70% da taxa. Então você está perdendo dinheiro, concorda? Tá bom? Então por isso você tem que procurar, por exemplo, produtos financeiros
que te rendem mais do que a taxa Selic. Por isso que eu falei, a taxa Selic é a taxa de referência que você tem que ter para investimento. Você tem que superar ela, tá bom? E aí, vamos lá. Então, o governo disponibiliza o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele acompanha essa taxa. Ou seja, você não vai ganhar, mas também não vai perder. E ela tem a garantia do Tesouro Nacional. É o mais seguro que tem, tá certo? O governo garante, tá bom? Então o governo garante aquela dívida que ele tem com você, porque no Tesouro Direto, é você, pessoa física, emprestando o teu dinheiro para o governo e ele vai te pagar. No caso do Tesouro Selic, eu não vou falar dos outros, mas basicamente o Tesouro Selic, que ele acompanha a taxa básica de juros, que o Banco Central deve divulgar aí para... Os economistas estão achando que vai divulgar para 2,25 ao ano, a taxa de juros nossa, taxa básica. Então o Tesouro Selic ele vai acompanhar essa taxa básica que o governo determina. Então você vai estar garantido da inflação, você vai garantir o teu poder de compra. É um bom lugarzinho para você deixar o seu dinheiro. Tá bom? Tá bom até aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu só, Qualquer só momento, uma dúvida, talvez que as pessoas tenham assim, onde que eu encontro esses produtos? Normalmente é no banco mesmo, são corretoras, só para... evitem o banco. Evite o banco. Sabe? Evite o banco. Faça em corretoras. Porque as corretoras... Cara, o banco... Eu não quero falar mal de banco, né? Fica chato a gente falar mal de banco. Mas o banco ele cobra muita taxa administrativa. Vai, é isso. Ele te cobra muita taxa administrativa. E os nossos colegas bancários, ele vai sempre te oferecer aquilo que ele precisa bater a meta dele. Tá? Não vou entrar muito em detalhe, mas é basicamente isso. Quem passa por isso, quem vai a banco sabe disso. Você chega lá, o cara te oferece um monte de coisa para você comprar. Tá bom? Então vai na corretora, abre uma conta corretora, é fácil, não tem nada demais. Quem quiser depois pode me procurar, a gente orienta. Abra a conta na corretora. E na corretora você tem todos os investimentos que você pode fazer. Tá bom? É totalmente seguro, sem problema nenhum. Tá? Então, esse é um. Eu vou citar outro que está mais fácil, está na moda, o pessoal já vai pegar rapidinho, quer ver? Esse é um, que é o Tesouro Direto, é o Tesouro Selic. O segundo são os CDBs, né? Que é o certificado de depósito bancário, que ele acompanha o CDI. O CDI, na verdade, ele tem a mesma taxa ali, bem próxima da taxa Selic, então também tem um fundo garantidor de crédito e tal, então é bem tranquilo também, tá? Agora, outro que o pessoal conhece menos um pouco é os fundos DI, né? São os fundos também de investimentos que têm liquidez diária, onde você põe o seu dinheiro ali, a qualquer momento você pode sacar esse dinheiro sem problema nenhum. Também tem a garantia do fundo garantidor de crédito, então ele é atrelado aí a CDI e tal, então não tem problema nenhum também. Agora, um que está na moda, que todo mundo conhece, que está aí na propaganda, televisão e tudo mais, são, são os fintechs, né? Por exemplo, Nubank, Banco Inter, PicPay, por aí vai, né? Eu anotei só três aqui para não esquecer, né? Porque são vários, né? O PagSeguro e por aí vai, né? Aquele que faz a propaganda lá, o C6, né? Do Flamengo, o pessoal flamenguista aí sabe disso. São bancos, são os fintechs, né? Que a gente chama, onde você transaciona seu dinheiro por ali. É excelente, são excelentes. Eu uso um desses, eu não vou fazer propaganda dele aqui. Eu uso um desses. Que é onde você. Eu recebo meu pagamento, transfiro para ali. Dali eu faço todas as transferências que eu quiser. Não pago DOC, não pago TED, não pago nada. Então é realmente de graça todas as transações que você faz. E tem a vantagem de você deixar o seu dinheiro lá investido acompanhando a taxa Selic, ou seja, o CDI, no caso, né, para os bancos. Tá bom? No caso, o Banco Inter tem o CDB dele, cada um dá um nome lá, né? Cada um tem. Mas ele acompanha. Então, se você quer ficar tranquilo, não pagar taxas nesses bancos tradicionais, essa é uma boa opção. Você põe o seu dinheiro lá
e ali vai rendendo. Só que ali tem uma coisa que eu acho, que eu sempre passo para os meus mentorados, que é uma coisa que todos nós temos muito ativo na nossa mente, que é o desejo. Aí tu vê aquele dinheirinho lá na tua conta, bate aquele desejo de comprar aquela TV nova, aquele sofá novo, pegar aquele dinheiro para juntar com o seu carro para comprar outro novo, e aí lá vai sua reserva de emergência embora, porque está muito fácil. É só você transferir, entende? Não que nas outras contas não aconteçam isso, mas a sua mentalidade, quando você faz os seus investimentos numa corretora, a mentalidade muda, entende? Porque você sabe que ali está um dinheiro para o seu progresso, para o seu futuro, sabe? Então, é um investimento que a sua mentalidade muda quando você põe. Quando que está no banco, né, no caso no Nubank, no Inter, no PagSeguro, no PicPay, enfim, todos eles aí, fica muito fácil você simplesmente passar ali, pagar alguma coisa e acabou, né? Está muito na tua mão. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a educação financeira, nas primeiras aulas que eu dou, né, é justamente a questão da mentalidade. A gente já está pulando tudo, a gente está falando de emergência, né, reserva de emergência. Apesar de eu trazer um pouquinho, uma aula mais completa para vocês aqui, né? Faltam 15 minutos, né, Solo? Estou acompanhando aqui. Estou de olho. Mas está terminando também, é a última fala aqui já. Mas a mentalidade financeira é que justamente transforma as pessoas. Então, todo investimento, tudo que você pensa para o futuro, tudo que você pensa em ter aí uma reserva de emergência, um dinheiro para você viajar, para você se organizar, ela passa pela tua mentalidade. Talvez tenha muita gente que está me ouvindo aqui e não vai fazer nada disso, sabe? Não vai procurar aprender mais, não vai desenvolver. Porque está presa a uma mentalidade de que o dinheiro está muito fácil, que tem que pegar, eu mereço. Eu já fui assim, cara. Eu mereço. Eu ganhava muito bem, eu simplesmente comprava tudo que eu queria. Eu não fazia. Na minha época, que eu não tinha educação financeira, eu não fazia isso, sabe? Então eu gastava todo o meu dinheiro. Não tinha dívidas. Graças a Deus, fui muito controlado. Não tinha dívidas. Mas as minhas dívidas, aquelas dívidas que eu pegava, pagava. Então não sobrava dinheiro. Eu não pensava no futuro. Você entende? Por isso que hoje, como educador financeiro, eu tenho o maior prazer, o maior gosto de falar sobre educação financeira. Porque é transformador, é libertador quando você sabe que você tem uma reserva de emergência, quando você sabe que você tem um investimento, que ali você está ganhando juros ao invés de pagar. Você sabe que você está investindo, por exemplo, numa ação do Bradesco, do Itaú, que são os grandes bancos, Banco do Brasil, Santander, enfim, e eles estão te pagando, cara. Eles estão pagando a você, ao invés de você pagar para eles, eles estão te pagando porque você virou sócio dele. Então o teu dinheiro está crescendo, sabe? Ele está multiplicando. Então, uma das mentalidades que nós temos que ter é essa, é multiplicar o dinheiro, tá bom? Então, assim, para finalizar, a reserva de emergência, meu investimento para com 6 ou 12 meses? Não. Você vai ter gosto de ver o teu dinheiro crescer. Você vai ter o gosto de ver todo mês ele aumentar como uma bola de neve, que são juros compostos. Né? São juros compostos. É uma bolinha de neve. É 1 mais 1 é 2, é 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, e assim vai. Sabe? Então, para quem não tem nenhum dinheiro guardado, tá aqui com a gente, ou quem está endividado, tem gente que pode estar aqui falando, cara, eu tô até aqui de dívida, ó, tô quase careca de dívida. Como é que eu vou fazer a reserva? Comece a organização, lá o primeiro passo. Vai lá no nosso linketrinho ali do Ronaldo Leal Academy, baixa a planilha. Começa por ali, baixa a planilha. Começa a colocar todos os seus gastos ali, sabe? Eu faço de 10 em 10 dias. Eu faço de 10 em 10 dias. Então, no dia primeiro, eu dou entrada, né? Tudo que está ali, todos os saldos. No dia 10, eu venho, pego as contas, vou ali para fazer uma vez só, né? Ou 3 vezes, no caso, no mês. Não ficar fazendo todo mês, todo dia. Tu vai ali, pega tudo aquilo ali que você tem até do dia 10 e lança. Quando é dia 20, dia 21, por exemplo, aí tu pega tudo aquilo que entrou na tua conta, que saiu da sua conta, coisa que você pagou, vai ali e faz até o dia 20.
e depois de novo até o dia 30, tu fecha o mês. Então não é trabalhoso, mas você precisa tomar a decisão de começar. Todos nós temos que começar algo. Por que não agora? Por que não hoje? Não é verdade? Tá bom, Saulo? Então, assim, depois que você faz sua reserva, você continua investindo. Você vai investir agora para sua liberdade, para o seu futuro, para sua aposentadoria, para viver tranquilo. Você não sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe, cara. Tá aí uma prova mundial. Ninguém sabe. A gente começou falando de bola de cristal. Ninguém tem. Entende? Então, assim, começa a projetar o teu futuro. Faz sua reserva. Depois começa a investir. Aí já pode procurar alguns investimentos com ganho maior do que a taxa Selic. Né? Eu sempre ensino para os meus mentorados, né? Para os meus alunos, os fundos imobiliários, ações, sabe? Você fazendo um bom planejamento, uma boa organização, um bom aprendizado, você consegue fazer tudo isso e ganhar dinheiro. Então não se esqueça, quanto maior for a sua reserva de emergência, maior será a sua tranquilidade. Tá? Então a gente falou de 6 a 12, tem problema. Quanto maior for, maior é a sua tranquilidade e são menores as chances, né, de você precisar recorrer àquele dinheiro ali para pagar algum imprevisto. Porque a tua vida muda quando você começa a se organizar financeiramente. Eu acho que eu terminei ali, ó, marquei certinho para terminar zerado nos 50. Estou de olho na missa ou estou no padre aqui? Deixa eu voltar então com a pergunta da Simone, aquela lá de trás, aquela pergunta quanto economizar por mês. Nós citamos aí o exemplo do seu amigo que fez uma checagem lá e viu que tinha uma gordurinha ali, dava para tirar R$ 300 de alguns custos que não eram essenciais, mas existe algum número que a gente possa passar, sei lá, 15%, 10%, existe isso? Não. Cada orçamento realmente... cada orçamento, exatamente. Porque assim, quando eu falei dos 6 segredos da riqueza, os 6 segredos da riqueza, a gente ensina a separar pelo menos para quem está começando, tá? Eu tô falando aqui para quem está começando, para quem está com dívida, enfim. Primeiro tem que zerar a dívida, né, gente? Dívida é você pagar juros para os outros. Ninguém quer isso. Você quer ter dinheiro e não tirar do seu para o outro, tá? Mas eu ensino pelo menos para começando com 10% ali para o seu investimento. Separa 10. Quem pode mais, quem pode menos, com menos, mas comece a fazer. Porque toda ação, ela precisa do primeiro passo. Sim. Sabe? Lembra que eu falei da meta? Você tem que criar a meta. Sabe? Mas para você criar a meta, você tem que passar por aqueles outros processos. Organizar, ver direitinho como é que você vai organizar a sua finança com a planilha. Aí vai para o segundo passo, aí vai para o terceiro passo e por aí vai. Né? Para quando chegarem na meta no quarto passo, você já sabe quanto que você tem, quanto que você vai pagar, qual o tempo que você vai fazer. Então, assim, não tem um número mágico, sabe? Então, o ideal é esse, é você realmente se organizar. Quanto que eu preciso? Aí você vai determinar. A conta para a reserva de emergência é de 3 a 6 dos seus gastos mensais. Essa é a conta. Não é o que você ganha, tá, gente? O que eu ganho não é o que você ganha, é o que você gasta. Se você não sabe o que você gasta, você precisa da planilha. Você precisa se organizar. Óbvio, você precisa organizar. Aí quando você olhar ali, você fez a análise e vai dizer, cara, eu gasto 5 mil. Eu gasto 3 mil. Eu gasto 2 mil. Eu estou gastando mais do que eu posso. Sabe? Viu lá? Opa, estou gastando mais do que eu posso. Opa, o que eu preciso fazer? Me organizar e cortar os gastos desnecessários. Sabe? Porque os gastos desnecessários é aquele que nos leva à pobreza, sabia disso? São os desnecessários que nos levam à pobreza. Acreditem nisso. Mas se organiza. Então, assim, não tem número mágico. É realmente de 3 a 6 os seus gastos. E quanto que eu posso? Começa com pouco, gente. Não precisa ser muito. 18 mil de uma vez? Quem pode, pode. Vai lá e faz. Tá? Tranquilo. Quem não pode, sabe? Não posso 300. Tá, pode 200? Tem gente que gasta mais de 100 reais com o celular, cara. E depois diz que não pode. Tem gente que gasta com hambúrguer todo dia na rua, 30 reais por dia no hambúrguer, e diz que não pode. Vai dizer que você não pode, pelo menos um dia na semana, não ir de carro para o seu trabalho para você não ter que pagar estacionamento, gasolina, pedágio e tudo mais? Será que você não pode fazer isso? Um esforço para você mesmo dormir tranquilo depois? Né?
Pô, eu já fiz uma mentoria com uma menina que ela dizia que ela tinha mania. Olha só, cara, cada um tem suas manias, né? Ela saía de casa, ó, saiu de casa para comprar água na rua para ir trabalhar. Olha só, sabe? É sair de casa para fazer lanche na rua, para ir trabalhar. Pô, por que não achou em casa, meu? Então todos nós temos como cortar gastos desnecessários para pensar no futuro. Agora, tem que realmente criar a meta para poder atingir seus objetivos. Porque a pessoa, se ele não tem uma meta, não tem um objetivo, não sabe o que ele quer, não sabe onde ele chegar, ele vai viver de acordo com aquela música que a gente conhece. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, Pode meu levar para filho? um lugar, pode levar para um lugar que não é bacana, né? Que não é bacana, que talvez não seja aquele lugar que você pensou para você. E ninguém quer isso. Deixa eu te passar aqui, ó. Sara Pode falar. Pinheiro, Marizi, Maria Alice, Adriana, são algumas das pessoas que interagiram aqui, falando que aprenderam com você em alguma palestra, em algum momento aí da vida. Gratidão a Responder a todos Paula, vocês. Paula e a todo mundo, sim, vai ficar gravado aqui no Instagram e amanhã também a gente publica no Facebook da escola. Tudo que a gente está falando aqui, o conteúdo vai todo na íntegra para o Facebook da escola. Então, não vai se perder. Se você quiser indicar depois para alguém assistir depois com calma, vai Tá? valer. Manda para mim que eu Né? boto lá no meu também. Ah, é outra coisa, pessoal. Vamos lá, né? Falta 5 minutos, tá tranquilo. Printem a tela, gente. O primordial é isso aqui. Printem a tela e marquem lá o Ronaldo Leal Academy, marquem lá a Escola Legislativo Rio, né? Porque assim, sempre que você me marca, né, a gente está falando aqui de prosperidade, tá certo? Você tá criando prosperidade para você, que é a sua doação, né? Lembra que a gente falou da doação, que é um dos 6 pilares lá da riqueza, não é? Então, assim, quando você printa essa tela e vai lá no seu Instagram e marca Ronaldo Leal Academy, marca a Escola do Legislativo, você está criando uma doação, você está criando prosperidade para você e para mim, porque você está levando esse conhecimento para outras pessoas. O educador financeiro ele quer levar o maior número de conhecimento, o conhecimento para o maior número de pessoas. Então você vai estar contribuindo com aquele teu colega que às vezes está precisando ouvir isso daí, né? Está precisando ser ajudado, está precisando ser orientado. Né? Então, printem a tela, marquem o Ronaldo Leal Academy e a escola, que eu depois vou reprintar novamente, né? Vou repostar lá no meu story, que vai marcar você também. Né? Então a gente vai ficar conhecido e amiguinhos aí e levar prosperidade para todos. Né? A função da escola é essa, não é verdade? É levar o conhecimento, e nós, como educadores, como professores e tudo mais, é transmitir essa educação, esse conhecimento, né? Para que ela pulverize, para que mais pessoas conheçam e aprendam sobre educação financeira. Né? Então a função da escola está, de parabéns à escola pela iniciativa, né? A função da escola está sendo realizada nesse momento, e a minha função como educador. Espero que todos tenham realmente entendido, buscado, porque assim, eu me apaixono, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu sou apaixonado pela educação financeira, sou apaixonado por saber que as pessoas, como esse colega meu que, pô, super feliz, né, de ter realizado com uma aula, cara, com uma aula o cara foi lá e fez, sabe? Eu fiz um treinamento, uma mentoria com um pastor nos Estados Unidos, a gente fazia via Zoom, né, que tem essa facilidade, né, e transformou a vida do cara. Ele lá, não, só aqui, ó, igual nós estamos aqui, o cara mudou a vida dele, sabe? Já tem um negócio próprio, tá mudando, é transformador, cara. Mas tem que realmente acreditar e Ronaldo, ter realmente pensar. Mudar a mentalidade. 20 segundos para encerrar. Te agradecer muito por ter dito sim ao nosso convite. Repete Nada, rapidinho, gratidão. 20 segundos aí, a sua rede social. Já está marcada aí, mas repete, por favor. É Ronaldo Leal Academy. Também no Facebook, também é Ronaldo Leal Academy. Também no YouTube, Ronaldo Leal Academy. E aqui no Instagram, Ronaldo Leal Academy. Um Obrigado, beijo para Ronaldo. todos. Obrigado, gente. Valeu. Felicidade.